Com certeza muita gente pergunta, né? Quem é Samir Barel, né? Quem é esse caipira que fala porta, né? Bom, eu sou Samir Botelho Barel, tenho 37 anos, sou formado em Educação Física, fiz pós-graduação em Bioquímica, Fisiologia, Nutrição e Treinamento, aqui na Unicamp, em Campinas. Sou de Campinas, nasci em São José dos Campos, morei por 2 anos lá. Na época, meus pais trabalhavam em São José dos Campos, moramos lá por 2 anos. Depois nos mudamos para Campinas e esse tempo todo vivo em Campinas, né? E minha vida ela é baseada 100% na natação. Para não falar 100%, comecei com 4 anos de idade a nadar e desde então nunca me separei da piscina. Sempre tive presente, ou dentro ou na borda da piscina. Tudo envolve a natação. A minha família, o meu trabalho, os meus negócios, as minhas amizades, as minhas conquistas, as minhas experiências. Tudo envolve piscina. Comecei a nadar aos 4 anos de idade, porque o meu irmão, ele já nadava e minha mãe não tinha com quem me deixar em casa. Então, eu precisava ir para a escolinha para assistir. E era uma escolinha pequena, uma piscina pequena, de fundo de quintal. E a dona um dia falou assim, seu filho sempre fica para fora, coloca ele para nadar junto, né? Na época fazia meu irmão, Saulo Barel, meu primo Ivan, que hoje é técnico de natação, e a minha prima Alessandra, que hoje é professora, pedagoga. Os três nadavam e ela deu a oportunidade de eu nadar. Eu era criança, queria só saber de brincar. Para mim, não interessava nadar, eu não sabia o que era natação, né? Com 4 anos de idade, a gente não tem muita noção das coisas, acredito, né? Não sei as crianças hoje em dia, mas na época eu queria só brincar. E eu brincava muito mesmo, brincava enquanto estava rolando a aula, e uma das cenas que eu mais me lembro é que eu gostava de vir correndo, dar uma cambalhota no ar e cair na piscina. Até o dia que eu pulei antes. Vim correndo, pulei antes de chegar na borda, dei a cambalhota no ar e pum, bati a minha cabeça. Tem até uma marquinha aqui, não sei, não dá para ver direito, mas eu tenho uma marquinha até hoje que ficou, porque era aquelas bordas antigas, bati a cabeça, pum, doeu, desmaiei. Meu irmão, ele estava próximo, ele me tirou da água. O professor fez os curativos, eu cheguei em casa com a cabeça sangrando, muito. Minha mãe assustada, naquele dia quem tinha levado era minha tia, tinha levado a gente para natação, ela e minha mãe revezava quem levava. E foi aí que talvez tenha sido um alerta para começar realmente a nadar e não mais brincar. Alguns anos depois, 1 ano depois, o meu irmão se mudou para um clube, ele estava nadando bem, ele se mudou para um clube aqui de Campinas, Guarani Futebol Clube, e eu passei a assistir novamente as aulas, porque o clube não aceitava a idade de 5 anos. Então eu passei a assistir novamente as aulas. E eu ficava assistindo e naquela época eu já queria nadar, porque eu já via algo diferente. E eu ficava andando na borda, para cima e para baixo ali, né, de um lado para o outro, agarrado a um técnico, Marcelo Floriano. Esse cara, ele é um grande incentivo, um grande professor para mim, da natação e da vida. Eu ficava para lá e para cá com ele na borda da piscina e ele ficava me explicando as coisas como se realmente eu estivesse entendendo o que ele estava falando. E claro que eu, como uma criança de 5 anos, não estava entendendo nada. Mas hoje, eu acredito que tudo que ele falou ali naquele passado para mim foi o que me incentivou, me estimulou e me trouxe para esse meio que eu amo tanto, que é a natação. Aos 6 anos de idade, foi permitido que eu entrasse na equipe. Eu era o pior da equipe, de longe, o pior. Eu lembro que eram de 12 a 14 pessoas na raia, né? Era bastante criança. Na época, a natação de base era muito grande, eram 12 a 14 crianças. E eu era sempre o último, literalmente o último da raia, né? E aí, para mim, tá tudo bem ali. Eu não sabia bem o que era ser o primeiro da raia ou ser o último. Para mim, ali, tudo bem. Passou 1 ano, o Marcelo mudou de clube. Ele foi para o Tênis Clube de Campinas. Na época, o Guarani era uma grande referência.
E aí o tênis clube começou a se tornou a referência aqui em Campinas. E até no Brasil. E meu irmão mudou para lá. E eu fui. Fiz o teste e não fui aprovado. Não fui aprovado. Eu nadava mal, nadava muito mal. Eu não me dedicava, não sabia o que eu queria ainda realmente. E eu fui reprovado. Só que o Marcelo me conhecia da beira da piscina. E eu sou muito grato a ele porque ele chegou para o técnico principal e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa o Samir comigo e ele vai... E eu vou tocar o treino com ele. Eu vou ensinar ele a nadar. Bom, e eu ficava nadando para lá e para cá no meio da pré-equipe, pessoas que nadavam bem, e eu sempre parava no meio da piscina para descansar, depois terminava, parava na outra borda, e o Marcelo falava, olha, precisou parar, para, descansa, não tem problema nenhum. Só que eu estava acomodado naquilo ali. Um dia o Marcelo me chamou e falou, olha, é o seguinte, você já não precisa mais parar no meio, já consegue fazer direto. E eu comecei a nadar direto, fui melhorando, fui evoluindo, e ele me levou para uma competição. Eu não fazia ideia que era uma competição. Tudo era novidade para mim na natação, assim como tudo na nossa vida e no esporte, no trabalho, na escola, em todo lugar, tudo é novidade, né? E eu fui para essa competição, 25 metros de perna, segurava a pranchinha, cabeça fora d'água, minha família na arquibancada, e eu bati a perninha, pá, cheguei em primeiro lugar, saí correndo, porque eu achava que tinha que sair da piscina, né? Eu bati, fiz a perna forte, olhava, falava oi para minha mãe e para meu pai, meu irmão desesperado, olha para frente, olha para frente. Eu não estava entendendo o que ele estava falando, e eu bati a perna, cheguei em primeiro, bati, pum, saí da borda, falei, ganhei, né? Quem sai primeiro ganha. Não era bater na borda, para mim era sair. Maravilha, chamou para premiação, fiquei atrás do pódio. Primeiro lugar, fulano de tal. Não era eu. Falei, ué, estranho. Fui pro segundo. Não era eu. Terceiro, não era eu. Quarto, quinto, sexto lugar. Fiquei em sexto lugar. Falei, cheguei pro Marcelo, falei, Marcelo, eu ganhei, por que eu tô em sexto? Aí ele me explicou, ele falou, Samir, você ganhou a sua série. São várias baterias na natação, né? Nadar 8 pessoas, né? Aquela piscina eram 8 raias, 8 pessoas por raia. Na minha bateria eu ganhei, mas o meu tempo foi o sexto melhor da minha categoria. E aquilo foi um chute, né? Pra mim, assim. Eu falei, não, eu quero ganhar, agora eu quero ganhar. E aquilo foi o start para eu realmente querer competir. Com 6 anos e alguns meses de idade, foi o start. Eu comecei a me dedicar muito, muito disciplinado, me dedicava muito, usava os mais velhos, a equipe principal como referência, usava o pessoal que era mais velho também da pré-equipe como referência e treinava muito, treinava muito. Tive crescimento precoce, né? Então, para quem não sabe, crescimento precoce, a criança evolui antes do que o tempo normal das outras crianças, né? Eu tive esse crescimento precoce. Com 9 anos, eu estava nadando muito forte. Eu treinava com as crianças mais velhas, eu treinava muito forte. E com 9 anos eu já treinava em média 2,5 km, 3 km. 9, 10 anos, 3 km mais ou menos. E eu ganhava todas as provas. Eu nadava borboleta, eu ganhava, costa eu ganhava, peito eu ganhava, crawl eu ganhava, medley eu ganhava. Revezamento não dependia só de mim, mas eu nadava super bem, mas eu era muito forte perto das outras crianças, porque eu tive o crescimento precoce. Além de treinar muito, além de me dedicar muito, eu era mais forte que as outras crianças, mas eu não sabia o que era aquilo. Eu achava que realmente eu era o melhor. Bom, continuei nadando. Naquela época eu estudava em colégio particular, meus pais estavam trabalhando, sempre se dedicaram muito com a gente, sempre apoiaram muito meus pais, minha mãe, meu pai, o meu irmão, né, a família toda, mas os três estavam em casa assim, sempre incentivaram muito. Meu irmão também era nadador. Meu pai e minha mãe, eles deixavam de fazer as coisas para eles, para poder fazer pela gente. Eu sou muito grato a eles e toda essa história, essa disciplina, essa vontade, sem dúvida, representando o que eles me ensinaram e o que eu quero passar para os meus filhos. Muito bem, continuei nadando,
Fui participar do meu primeiro Paulista aos 11 anos de idade, que era o meu sonho. Até então nunca tinha perdido nenhuma prova. Eu pegava o balizamento do, da competição ou olhava o recorde. Era total falta de humildade da minha parte. Mas eu olhava o recorde porque o meu tempo estava muito melhor do que os outros adversários. Como eu disse, eu era grande perto deles. E eu não entendia aquilo. Eu olhava o recorde, ia para cima e batia recorde, batia recorde. Nadei meu primeiro paulista, 100 medley, 100 peito, 400 livre, ganhei e bati recorde nas 3. No fim do ano a mesma coisa, fui para a piscina de 50, ganhei as 3 provas. TX 2, mesma coisa, nadei as provas, ganhei tudo. A única diferença é que ao invés de nadar os 100 peito, eu nadei 800 livre, né? Então eu nadei os 200 medley, 400 livre e 800 livre. Ganhei todas, só não bati recorde nos 800 metros, fiquei frustrado. No fim do ano, não nadei os 800, nadei os 100 livre, bati o recorde nas 3. 100 livre, 400 livre, 200 medley. Só que apareceu um cara, Leandro Antunes Dias. Esse cara chegou muito perto de mim. E aí eu falei assim, pô, o que está acontecendo? Preciso treinar mais. Preciso treinar mais, tem alguma coisa errada, né? E junto disso, a situação financeira em casa deu uma apertada. Meu pai tinha um negócio, minha mãe estava trabalhando junto. Deu uma apertada e eu fui para o colégio estadual. Fui estudar no colégio estadual. O colégio estadual aqui em Campinas e no Brasil, infelizmente, não tem o melhor ensino, a melhor metodologia. E foi duro para mim, porque colégio estadual, na minha cabeça, era para quem não quer estudar ou para quem não tem condições nenhuma. Então eu tinha medo da escola estadual, tinha um preconceito muito grande. Mas foi lá que eu fiz os meus melhores amigos. Mas foram 3 anos aí duros, né? Foram anos complicados de ensino, porque eu realmente fiquei atrasado no conteúdo em relação ao que eu estava aprendendo no colégio particular. Mas foi uma grande experiência de vida para mim, onde os meus grandes amigos também de escola eu fiz lá. E eu via uma realidade completamente diferente da realidade que eu via na escola particular. Então eu pude viver aí esse período escolar, pude viver o que é o ensino e as pessoas com condição e o ensino e as pessoas que têm menos condições, porque no colégio estadual também tem muita gente com condição, mas pessoas que não querem estudar, que têm dificuldade, que talvez não tenha apoio familiar, é uma coisa muito dura. E eu acredito que tudo que acontece na natação, que acontece no trabalho, que acontece no estudo, tudo isso tem uma influência muito grande na nossa vida. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas eu sempre fui um cara muito positivo. Aos 13 anos, Leandro Antunes Dias me ganhou a primeira prova e eu nunca mais ganhei dele. Foi um ano muito bom, ano categoria infantil, ganhei as provas no Paulista, fui campeão brasileiro, recordista brasileiro, mas sempre que eu caía na água com o Leandro, eu perdia dele. E esse cara foi um grande incentivo na minha vida, porque eu falei assim, não, eu preciso voltar a ganhar dele, preciso voltar a ganhar dele, mas eu tinha medo dele. E eu nunca mais ganhei dele, eu tinha medo dele. Eu podia estar mano a mano com ele que eu falava, ferrou, ele vai ganhar. Ele ia lá e ganhava, porque eu desistia. E os outros começaram a crescer também. Meu crescimento precoce ficou para trás. Eu via que eu tinha algumas limitações em relação a esses caras, que era a questão técnica, porque eu treinei muito quando mais novo. Com certeza deixei de fazer o trabalho técnico que eu deveria ter feito. Deixei de fazer os trabalhos de alongamento e fortalecimento que eu deveria ter feito, porque eu só treinava. Volume, treino forte, me dedicava, mas deixei de fazer aquilo que talvez fizesse a diferença. Eu acredito que sim. Mas continuei nadando. Continuei nadando e os anos de 97, 98, 99 foram anos terríveis na natação para mim, porque eu não conseguia nem mesmo chegar a ficar entre os 8 primeiro colocado num campeonato paulista. Eu já tinha sido recordista e campeão. E eu comecei a analisar e eu comecei a perceber
que eu não seria um atleta olímpico. Poderia até chegar numa seleção brasileira, mas atleta olímpico eu não seria. Eu tinha minhas limitações. Eu tinha minha limitação de amplitude, eu tinha minha limitação de técnica, de força, e tenho humildade em dizer isso. Eu vi os outros atletas muito superiores a mim em aspectos que seriam importantes. Então eu sabia que ia ser difícil, mas a paixão pela natação me segurou. Eu nunca iria abandonar a natação, porque eu amava aquilo. Eu gostava de ganhar, sempre gostei de ganhar, gosto de ganhar. Sou um cara muito competitivo, mas eu precisava enxergar a realidade, eu precisava aceitar a realidade, mas eu precisava também continuar batalhando pelos meus sonhos. Eu podia ser campeão, podia ser campeão. Não sei em que prova, não sei em que campeonato, não sei em que modalidade, mas eu podia ser campeão. E eu batalhava para isso. No ano de 2000, eu troquei de clube, eu estava nadando as provas de velocidade, troquei de clube, voltei para o Guarani. Falei, olha, Mário Coutinho, hoje técnico nos Estados Unidos. Falei, cara, eu venho para cá, mas eu quero nadar medley. Ele falou, pô, Samir, você me ferra, cara. Você nadava 50, 100, 200 livre, agora você vai nadar medley. Falei, cara, eu quero nadar medley, eu vejo uma oportunidade de eu fazer um pódio num Paulista e eu vou lutar para isso. Confia em mim. Ele falou, eu confio em você desde que você confie no meu trabalho. E eu confiei no trabalho dele. Em um ano treinando para os 400 medley, no meio do ano fiquei em quarto lugar na minha categoria. Obviamente, estou falando de categoria, não estou falando de geral. Eu não chegaria num pódio geral em tão pouco tempo de treino. Me dediquei muito, me lesionei, fiquei 2 meses afastado da piscina. De tanto que eu treinei peito, eu tive uma pubite, né, que é uma inflamação no pubis, demora para sarar. Eu não fiz fortalecimento nenhum e perna de peito, de tudo que é jeito, porque o peito era o que ia definir minha prova. Trabalhava, nadava muito costas também, que era a minha deficiência. Enfim, chegou no fim do ano, na noite anterior à prova dos 400 medley, eu não dormi. Eu acordei no meio da noite e aquela imagem da prova o tempo todo na minha cabeça. Eu consegui enxergar cada detalhe da minha prova. Eu fiquei por 1h30, quase 2 horas, só pensando na prova, sem querer. Só pensando na prova, número de braçadas, nunca tinha acontecido aquilo comigo. Fiz uma visualização muito intensa ali. No dia da prova, eu só lembro de eu estar atrás do bloco, não lembro mais nada. Nadei o borboleta, nadei o costas, nadei o peito, não lembro como eu nadei. Foi automático, é como se aquilo tivesse gravado realmente na minha memória. Estava gravado na minha memória. E eu nadei e quando eu virei para o peito, que eu olhei e falei, cara, eu estou em segundo. O primeiro estava longe, eu sabia que ele ia ganhar. Regis Benevente, de São Carlos, de São Caetano. Eu sabia que ele ia ganhar a prova. Eu estava brigando pelo segundo lugar. Aquela era a minha realidade, para aquele momento. E eu saí desesperado nadando crawl, foi a pior passagem minha, foi o crawl, mas eu cheguei em segundo lugar e aquela medalha de prata foi a medalha mais dourada que eu já ganhei na minha vida. Porque eu pude perceber cada passo, cada braçada, cada esforço, cada dedicação que eu pude aplicar naquela periodização, naquele treino. Foi a medalha mais dourada. Então, assim, para mim, nem sempre a vitória é a melhor experiência. Às vezes a derrota é o que traz mais experiência, que vai me levar para um patamar acima, né? Foi uma experiência fantástica. Fiquei muito feliz. Encerrei minha carreira na natação de piscina ali. Comecei a fazer a faculdade. Continuei nadando, nadava jogos regionais, nadava algumas provas. Em 2007 eu conheci a maratona aquática. Uma experiência fantástica, mar batido, não conseguia enxergar boia, não tinha visto o que era, qual que era o percurso, não entendia nada de águas abertas, nada, zero. Eu sei que eu terminei a prova e no final tinha fruta de graça, bebida de graça e ganhava medalha, todo mundo ganhava medalha. Eu nem sabia se eu tinha pego pódio ou não, eu ganhei uma medalha. Falei, cara, é fantástico essa experiência, para mim e para os meus alunos. Eu achei fantástico, né?
contato com a natureza, estratégia, atenção, concentração, a socialização depois. Falei, porra, maratona aquática é um negócio de outro mundo, né? É um esporte para todo mundo, é um esporte democrático para todo mundo. E comecei a nadar águas abertas. Em 2008 fui participar da minha primeira 14 bis, 24 quilômetros, primeira ultramaratona da minha vida. Não fazia ideia do que era uma 14 bis. Saí nadando. Quando eu vi, falei, nossa, esse pessoal está nadando forte, né? E eu fui no meu ritmo ali, tranquilo. Quando eu vi, eu estava em segundo lugar, atrás do cara que já tinha ganho 6 vezes a prova, Glauco Rangel. Uma referência para mim, desde quando eu comecei a nadar maratona aquática, sabia que o Glauco era um dos melhores do Brasil. E ele era uma referência para mim. E eu falei, cara, estou atrás do Glauco, eu vou chegar em segundo lugar essa prova, né? Continuei nadando, meu caiaqueiro, ó, Samir, você tá bem, tal. Enfim, resumindo a história, ganhei a prova. Mas eu não ganhei a prova por causa de mim. Eu ganhei a prova porque o meu barqueiro, que se aproximou depois, além do caiaqueiro, estava o meu barqueiro. O meu barqueiro, Márcio, até hoje um grande amigo, e ele que sempre arruma os barcos para mim quando eu vou levar minha galera. O Márcio falou assim, Samir, fica desse lado do canal que você ganha a prova, faltando 3 quilômetros para a prova. Eu falei, como que eu vou ganhar? O Glauco estava quase 500 metros na minha frente. Eu falei, como é que eu vou ganhar em 3 quilômetros? Se em 21 quilômetros eu fiquei 500 metros para trás, em 3 quilômetros, como é que eu vou ganhar? Esse cara tá ficando louco, né? Falou, acelera. Eu falei, pô, acelera, faltando 3 quilômetros. Já nadei 21, da onde eu vou tirar força? Falou, acelera que você ganha. Maravilha. Acelerei, ganhei a prova, cheguei quase 10 minutos na frente do Glauco. Ele estava num lado do canal onde a correnteza estava mais forte, tinha uma entrada de rio onde tem um turbilhão, e eu do lado do canal que estava melhor. E eu percebi que a maratona aquática não é só eu também. A maratona aquática é uma equipe. A natação de piscina também é uma equipe. Mas a maratona aquática, a ultramaratona, principalmente, que você é obrigado a ter uma pessoa do seu lado, é um trabalho de equipe o tempo todo. É a confiança, é a percepção do atleta e do técnico. Eu falei, cara, é ultramaratona. Eu adoro nadar. Bom, passaram os anos, continuei nadando, nadei 14 bis em 2009 novamente, em 2010. Em 2009 eu fiz a pós-graduação, me formei em 2010, nadei outra 14 bis. Em 2012 viajei para os Estados Unidos, pela primeira vez saí do país, nunca imaginei que eu sairia do país. A situação financeira na minha vida toda nunca permitiu, não me permitiria isso. Eu conheci a minha esposa no ano de 2009 e o nosso sonho era ir para a Disney. E nós conseguimos realizar esse sonho em 2012. Em 2010 eu abri a minha assessoria junto com a minha esposa, Larissa Zink. Nós abrimos a nossa assessoria, prescrevendo treinos online para pessoas do Brasil todo. E depois que eu casei, minha carreira só veio alavancando. A melhor coisa para mim, na minha vida, foi o casamento. Além da minha família, eu tinha agora a minha esposa, que faz parte da minha vida, e que me ajudaria a alavancar todos os meus negócios, toda a minha vida na natação. Ela também veio da natação, né? E nós montamos assessoria e alavancamos. Em 2012 conseguimos juntar um dinheiro, vamos viajar para a Disney, vamos conhecer outros países. Fui para lá, fiquei 15 dias, engordei 8 quilos. Comi muito lá. Eu gostava de comer, eu gostava de treinar para poder comer, né? Até hoje é um pouco assim. Eu gosto de treinar para poder comer, eu gosto de comer. Mas eu preciso me controlar, né? Eu sempre faço a nutricionista para poder me controlar em relação a isso. Enfim, voltei da Disney com 94 quilos, 93, 94 quilos, e foi difícil. Fui nadar uma prova de 8 quilômetros, quase não cheguei. A prova em Ubatuba, quase não cheguei. E fui convidado para uma outra prova chamada Aquaman, que o meu amigo Marcos Campos, que hoje é meu sócio, a gente é sócio, né, no Desafios Aquaman, ele idealizou o evento. No ano de 2012, ele me convidou para fazer uma travessia de 14 quilômetros, 12 ou 14 quilômetros, não me recordo, e fiquei para trás, quase morri, e fiquei sozinho por um momento ali, no meio do mar,
com medo, porque eu tinha medo de peixe. E como era uma organização amadora, entre amigos, os caiaques e barcos eles estavam separados nos grupos. Como eu estava sozinho, não tinha como. Tinha barco e caiaque distante, me vendo nadar. Eu tinha minha segurança, mas ninguém perto. E eu morro de medo de peixe. Morro de medo de nadar sozinho no mar. Até hoje, quando eu entro com a água até o meu peito, quando eu estou sozinho. Quando eu estou com alguém, eu vou até o fundo. De vez em quando eu tomo coragem e vou sozinho até o fundo. Desde que esteja paradinho e que seja uma praia que eu me sinta seguro. Mas a maratona aquática para mim é uma forma de eu controlar esse medo e de eu curtir o momento. Na vida a gente tem muitos momentos de medo. Aqui a gente sabe que a nossa segurança não é 100% aqui no Brasil. Então a gente vive com certo medo. É que a gente aprendeu a conviver com esse medo. E a maratona aquática para mim também é isso. Eu aprendi a conviver com esse medo. E transformar aquilo num momento alegre, num momento feliz, mesmo controlando o meu medo. E acredito que muita gente também tem esse mesmo pensamento, né? E isso era uma experiência para mim, para eu levar para os meus atletas, para os meus alunos, para eles também vivenciarem dessa forma. E aí eu fiquei sozinho, pensei, cara, eu acabei de voltar de uma viagem lá fora, internacional, Estados Unidos, adorei conhecer outros países, e eu estou aqui nadando, eu adoro nadar. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou conhecer país nadando. Até então, meu sonho era participar de uma seleção brasileira, mas eu sabia que eu estava longe disso. Eu já estava praticamente aposentado na natação, trabalhando, e eu falei, pô, já era esse sonho, né? Só que quando eu resolvi conhecer os países e nadar as provas de ultramaratona, surgiu o Grand Prix FINA, da Federação Internacional de Natação, que são provas acima de 15 quilômetros. E aquilo foi uma oportunidade para mim, várias oportunidades. A oportunidade de eu viajar, a oportunidade de eu nadar provas mais longas, nadar por muito tempo, que é o que eu amo, e a oportunidade de representar o Brasil, porque os melhores atletas do Brasil não nadavam essas provas. O Brasil não tinha representante. Tinha um representante, Mateus Evangelista, que até hoje é um dos representantes das provas de ultramaratona de Porto Alegre. E o fenômeno, menino fenômeno, nada muito. E eu, então, vi essa oportunidade, me inscrevi, fui aceito e fui nadar os 88 quilômetros na Argentina. Nadei os 88 quilômetros, liderei a prova por 1 hora, falei, hoje eu vou ser campeão mundial. E depois dessa 1 hora eu fui lá para os últimos e nadei sozinho por várias horas, porque eu realmente não ia ser o melhor do mundo. Mas eu estava representando o Brasil. Eu estava realizando 3 sonhos. Representar o Brasil, conhecer outro país, que era a Argentina, e nadar por várias horas. Foram 10 horas e 12 de prova nessa primeira vez. No ano seguinte, aí nadei Canadá depois também, água fria, largada com 13 graus, depois 17 graus. Falei, meu, é isso que eu quero. Eu vou me dedicar nisso. 2014, nadei todo o Grand Prix. Conheci a Argentina, nadei 88 e 57 quilômetros. Uma semana eu nadei os 57, na outra semana os 88 quilômetros. Conheci o México, fui nadar os 15 quilômetros. Conheci o Canadá, nadei 32 quilômetros e fui técnico de um cara da Macedônia. Fiquei no barco para ele na prova de 30 quilômetros. Nadei na Macedônia, que uma das etapas era na Macedônia. Nadei os 30 quilômetros lá e nadei na Itália, Capri Nápoles. Então, só nesse ano eu conheci Argentina, conheci México, conheci Canadá, conheci Macedônia, conheci Itália. Fiquei amigo de um casal que até hoje somos muito amigos, que é o campeão mundial de ultramaratona Damian Blau, argentino, e da Esther Nunes, também campeã de ultramaratona, ela é da Espanha. Conheci a Espanha, fui viajar para a Espanha com eles. Eu conheci muitos países graças à natação, sendo que eu tive um passado onde eu imaginei que eu nunca poderia sair do meu país, porque a situação financeira minha não permitia isso. Mas a natação me trouxe essa oportunidade. A natação ela pode trazer muitas oportunidades. Me dediquei muito, resolvi fazer outros desafios, nadei o Canal da Catalina, nadei à noite no Oceano Pacífico, vi tubarão passar embaixo de mim,
Foi uma experiência dura para quem tem medo de peixe. Às 4 horas da madrugada ver um peixe passando embaixo. Nadei o Canal da Mancha, passei muito frio naquele lugar, mas completei. E nadei a volta da ilha de Manhattan, o que completa a tríplice coroa, que a gente chama, que são esses quadros aqui atrás. Ali eu tenho o Canal da Mancha, o Canal da Catalina, esse aqui também é o Canal da Mancha. E eu tenho a touca de Manhattan também, um quadro só de Manhattan. Enfim, a natação ela fez parte da minha vida e é isso que eu quero compartilhar com todos que passam pela minha vida, que passam pelo meu trabalho. Hoje eu tenho a minha assessoria aquática, que eu prescrevo treinos para o Brasil inteiro, alguns outros lugares do mundo também. Tenho gente treinando em Portugal, tenho gente treinando na Espanha e nos Estados Unidos. São atletas brasileiros que mudaram para lá e continuaram pegando planilha. Eu tenho o Centro Aquático Samir Barel, né? Esse aqui, Natação Samir Barel, que fica aqui em Campinas, uma piscina de 25 com 7 raias. Eu tenho uma metodologia, que é uma metodologia pronta para natação adulto, que eu vendo para as academias, para clubes que têm interesse em ter uma metodologia de ensino que facilite a qualidade e a interação dos alunos, né? E também a retenção desses alunos e facilite também a capacitação dos profissionais, principalmente. Natação é uma coisa muito especializada, então a gente sabe que ex-atletas têm um pouco mais de facilidade quando vai trabalhar com natação. Acho isso muito importante. Não desvalorizo aqueles que se formam em natação e se dedicam nisso, mas nadando você consegue adquirir uma prática, uma segurança melhor para passar para o aluno. Eu acredito muito nisso. E eu tenho um projeto, um evento, né, que é o Desafios Aquaman. A gente faz provas. Hoje a gente tem um evento em Capitólio e tem um evento na Praia da Cocanha. Esse da Cocanha é fixo, Capitólio é o segundo ano que a gente faz. Vamos fazer provavelmente em outros lugares. É um evento itinerante. E o de Caraguá, aqui no estado de São Paulo, é um evento fixo. Então, enfim, vocês podem ver que minha vida foi o tempo todo natação. Não posso dizer que eu tive uma vida difícil, porque meus pais sempre fizeram tudo por nós. Mas nós tivemos